amigos, mais uma vez reunidos. Eu queria dizer, antes de entrar com o nosso tema, que é puericultura, consultas, visitas ao pediatra, na outra edição eu falei que as crianças não gostam de sertanejo, de rock, não sei o quê. Eu esqueci o mais importante. Se você quiser acalmar uma criança, é só pegar uma determinada camisa e mostrar para ela este distintivo aqui. Ao mostrar isto aqui, a criança vai se acalmar sem nenhum problema. Esta aqui é maioria absoluta, paixão nacional. Mostrem isso para a criança que o choro vai embora. Como é bom, é feliz, né? A gente é feliz por tão pouco, porque a gente tem muito pouco. Esse time tem que ter muito mais, né, do que para agradar os seus torcedores, milhares de torcedores no mundo inteiro, no planeta todo. Mas vamos lá, puericultura. Puericultura, se você traduzir a semântica lá da palavra, pueri é infantil e cultura é cultura, você como trabalhar o infantil, como cultivar o infantil. Então, a criança, assim como a mulher, vai ao ginecologista, a mulher vai ao ginecologista sem estar doente, para fazer consulta de rotina. E os bebês também os bebês e as crianças, pelo menos até 1 ano de idade, o ideal é que seja até 2, né, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas até 1 ou 2 anos de idade, as crianças são acompanhadas pelo pediatra de rotina, tendo ou não doenças. Por quê? Porque existem detalhes dessa fase muito importantes. Qualquer agressão que uma criança até 1 ano de idade sofra, ela vai ter danos ao sistema nervoso central, aí vai complicar o seu aprendizado. Então a criança precisa estar muito bem. E outra coisa, a puericultura prepara cidadãos para o futuro. Cidadãos que, nascidos hoje, poderão viver 100 anos. As coisas estão... A idade média do brasileiro vem crescendo. Antes, quando eu era criança, há muito tempo atrás, era 55, 60 anos. Hoje já está em 80. Daqui a pouco vai chegar a 100. Então nós estamos preparando crianças para ser centenários, que a gente espera. Então, tudo se começa ao nascer, a criança nasce, logo aos 15 dias ela deve voltar ao seu pediatra, 1 mês, e depois visitas mensais de 1, 2, 3, 4, até o 6º mês. Depois do 6º mês, há quem ainda mantenha as visitas mensais, mas se recomenda que ela faça mais uma visita aos 9 e depois aos 12 meses. E depois dos 12 meses, depois de 1 ano, que faça visitas trimestrais até os 2 anos e depois de 6 em 6 meses, só para acompanhar crescimento. Isso é muito importante, porque tem patologias que a mãe se perde e não consegue. Por exemplo, uma infecção urinária, principalmente em meninas, porque é mais fácil de contrair infecção urinária, porque não existe o pênis do masculino, da criança masculina, ele impede que a bactéria suba pela uretra e atravesse a uretra toda até chegar na bexiga. Como a menina não tem o pênis, ela tem a uretra pequena e curta, é muito fácil de uma contaminação do cocô subir por ali e dar uma infecção urinária. Nada impede que o menino tenha, eu já vi, mas é muito mais comum em menina. Esta infecção urinária pode, na maioria das vezes, não cursa com febre, com dor para urinar mesmo, porque você não vai saber que a criança está com dor para urinar, é muito difícil. Às vezes vai cursar apenas com perda de peso. E uma perda de peso que a mãe não é suficiente para perceber. Então você vê que a criança ganha peso, mas não ganha peso suficiente. Então você sabe que uma criança que nasceu com 3 quilos vai dobrar o peso lá do 3º ao 5º mês. E aí você vê uma criança que ganhou peso até o 5º mês, mas não dobrou o seu peso. Ela está bem longe de dobrar o peso ainda com o 5º mês. Então tem alguma coisa errada. Não estou falando que é infecção urinária, mas existe alguma coisa errada nisso. Ou na dieta oferecida, ou alguma doença. Alguma coisa está fazendo essa criança perder peso. Será que é a dieta? Mas a criança mama no peito? Não, se ela mamar no peito, não tem essa de... Ou a mãe tem pouco, ou então tem alguma coisa a mais. Então aí vai o feeling do pediatra para perceber. Eu já vi casos assim e era infecção urinária. A criança não tinha sintoma absolutamente nenhum. Ela só tinha perda de peso. E saudável, brincando, tal, mas não ganhava peso suficiente, não ganhava o esperado que a gente queria. Foi feito um exame e estava lá, 100 e tantas mil colônias de um germe que ao tratar a infecção urinária melhorou. Uma menina. É assim. E
E várias outras coisas também, né? Você tem que acompanhar o desenvolvimento neurológico. Você não sabe como é que está, o perímetro craniano está crescendo. Crânioestenose, uma coisa que não é tão raro, já vi acontecer. O que é crânioestenose? A cabeça da criança tem a famosa moleira aqui em cima, né? Não é só essa, tem outras aqui. Tem uma aqui atrás, tem mais duas laterais. Os ossos do crânio são como se fossem basicamente 4 separados. Eles ficam separados. Por quê? A cabeça vai crescer e se o osso estiver fechado, a cabeça não cresce. Então eles precisam crescer até um certo tempo. A cabeça estão separados, estão unidos por uma membrana, vamos dizer assim. E vai até a criança atingir o tamanho da cabeça certo, a cabeça de um adulto. E se ela tiver uma crânioestenose, significa uma junção ali, a moleira, a mãe percebe quando a moleira é pequena. Aí você vai acompanhando com o perímetro craniano. E para isso tem que estar o quê? Tem que estar no médico, lá medindo o perímetro craniano. Aí se o perímetro craniano não cresce, significa o quê? Que essa cabeça está soldada, não está crescendo. Então tem que levar ao neurocirurgião para cortar o osso. Não é uma cirurgia simples, sem problemas, só cortar o osso, não vai abrir cérebro, vai só cortar o osso para fazer a criança crescer, cortar um pedacinho, fazer uma moleira artificial, já que a natureza não fez o correto. O desenvolvimento, se está na hora de andar, não está andando, se está na hora de sentar, não está sentando, o que tem, que alguma coisa tem, se tem alguma síndrome. Então é muito importante a consulta de as vacinas, que tem que ser dadas no tempo certo, né? E também detectar doenças, né? Detectar outras coisas. Mas parece besteira, né? Não, para que levar o menino no pediatra? Não tem nada, tá tudo bem. A gente não sabe, né? Tem várias coisas, né? Tem o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento dos sistemas todos, né? Tem que estar acompanhando, se plotando na curva de crescimento, vendo como está na curva de crescimento. Às vezes a curva de crescimento, a todas as crianças não obedecem àquela curva do meio, do percentil 50, né? Percentil é não sei se você já viu uma curva de crescimento, é uma curva que tem vários riscos, assim. Cada um desses riscos é um percentil. O 50 é o do meio. 50 significa o quê? O que é percentil 50? Que aquela criança plotada naquele percentil 50 significa que 50% das crianças da idade dela estão abaixo dela e 50% estão acima dela. Aqui está no percentil 5, significa o quê? 5% das crianças daquela idade estão abaixo e 95% estão acima. Não quer dizer que ela está ruim. Por exemplo, se fosse plotado lá nos percentis, eu estaria no percentil 5, 10. Porque com essa altura aqui de gigante que eu tenho, eu não iria estar no 50 de forma nenhuma. Porque quem está no percentil 50 teria hoje 1,75 m, 1,80 m, não 1,65 m que eu tenho. Mas Rui Barbosa era baixinho e foi o homem mais inteligente do Brasil. Jesus tinha 1,80 m, né? Jesus tinha 1,80 m. Jesus estava no percentil. Mas Jesus era perfeito, tinha que estar no percentil 50, né? Rui Barbosa era um humano comum. Então, Rui Barbosa, vamos lá. Rui Barbosa era baixinho. Nos baixinhos estão o perfume melhor, a essência estão nos baixinhos. Falou? Puericultura neles. E vacina também. Até a próxima.